Sim, caímos, mas voltei, cá estou. Tá tudo bem, tô viva. Vamos esperar o pessoal chegar aqui rapidinho. Já já o povo entra. Bom, acho que nem podemos segurar muito. Oi, Andréia. Tô viva, caí, mas tô aqui, gente. Deu certo. Isso, curtam aqui, ó, no coraçãozinho aqui embaixo, para as pessoas verem que eu voltei. Oi, Jana. Cícera. Gente, eu caí, mas tô viva, viu? Deu certo. Vamos lá. Qual estado mental está a sua mente? Continuando, você está na resistência, naquilo que você não quer, ou você está no desejo, na cocriação? Aqui no desejo e a cocriação, de novo, cuidado com a obsessão, não apegue tanto, desapegue. De novo, tem uma live falando sobre resistência. Então, cuidado com a resistência. Cuidado com excesso de opções. Foi uma coisa que eu coloquei aqui na minha cola também. O que acontece? Quando o nosso cérebro tem muitas escolhas, a nossa mente trava. Então, a gente precisa ter certeza dos nossos objetivos para nossa mente não travar. Por exemplo, eu, Miranda, exemplo real, tá? Estou em transição do segundo para o terceiro casamento, quero casar e o meu terceiro marido tem uma série de características. Por que para mim é tão fácil saber se aquele homem vai fazer parte da minha vida ou não? Porque eu tenho essas características descritas. Entende? Eu sei quem ele é. Eu tenho certeza de quem ele é. Talvez ele não tenha todas, talvez algumas ele precise aprender. Mas eu sei quem ele é. Certeza. E esse saber quem ele é me ajuda na quantidade de opções. Não que, meu Deus do céu, nossa, meu Deus do céu, agora me senti assim, tô aqui 60 homens para eu escolher. Não é exatamente assim. Mas tem muita opção. Muita opção. Mas uma olhada rápida já me diz. Assim, passa o scanner, eu já sei. Se vale a pena ou não vale a pena. E como eu não vou ficar insistindo, né? Vou remover do anjo aquilo que não é anjo. Eu vou remover os corpos sem futuro da vida do meu terceiro marido. Vou facilitar para ele ser abençoado. Ele nem existe na minha vida, eu já tô facilitando para ele. Acho que não existe. Não existe não. Entendeu? Então... Eu coloquei um áudio ontem de um cara aí, de um famoso, que dizia assim, se você tiver a 30 erros, se você soubesse que você tá a 30 erros do maior acerto da sua vida, quão rápido você gostaria de errar? São só 30. Então vamos errar logo, para chegar lá? Só 30. Imagina que talvez não sejam 30. Isso faz com que a nossa mente se volte para acertar muito e errar muito rápido. Isso nos ajuda também a entender a quantidade de possibilidades que existe nesse excesso de opções que a gente tem todo dia para absolutamente tudo. Porque se tu for ver, talvez a nossa geração, ela tá sofrendo muito mais por excesso do que por falta, por escassez. Talvez por isso as pessoas estejam desencontradas no amor, no trabalho. Porque tem tanta opção o tempo todo na nossa vida que a nossa mente paralisa, fica no pensamento. Lembra que eu falei? Tem que cuidar pra gente não ficar presa aqui, ó. Acertar muito e errar rápido é uma característica da certeza. Errar rápido. Quanto mais rápido, melhor. Gente, eu falei sobre tudo isso. Falei. Por último e não menos importante, não existe certeza sem inteligência emocional. Eu falei tanto a respeito da suposição, do perigo da suposição, das expectativas, da frustração, de não conseguir, não somos capazes de controlar as emoções, nós precisamos usá-las. Falei do autoconhecimento, do nosso poder pessoal, do quanto o gerenciamento emocional é importante, isso é inteligência emocional.
Não existe certeza sem inteligência emocional, porque sem inteligência emocional você não tem valores inegociáveis. Você não tem objetivos claros e, portanto, você não consegue descrever o seu plano de ação para atingir os seus objetivos. Por que é fácil para mim saber também, para eu saber se aquela pessoa vai ser pessoa da minha vida? Porque eu tenho valores inegociáveis claros. Não é só a característica dele, eu tenho os meus objetivos claros, eu tenho os meus valores inegociáveis claros e eu tenho as características desse homem de uma forma muito clara para mim. Ele também sabe o que ele quer. Então, se chegar uma pessoa na minha vida que tá confusa, que tá perdido, que tá... a possibilidade de não ser é imensa. E aí entra numa outra caixinha. Ou o que eu chamo de another hat. Another hat significa outro chapéu. É quando você veste outro chapéu. Sabe aquelas muitas mirandas que eu falei? Aquelas muitas pessoas que nós somos? Essas muitas pessoas que nós somos vestem determinados chapéus. Uma forma de falar. Então, que chapéu nós estamos vestindo agora? Se é uma pessoa desavisada que aparece na minha vida... Ah, se é um... Tá, vamos tirar da parte amorosa para não ficar personalizado, assim. Se é um projeto, eu vim pra cá para escrever, mas veio um determinado projeto, pequenininho, gostosinho, assim, que dá para dar uma velocidade legal, cheio de desafio familiar, uma confusão, um monte de coisa. Mas assim, ó, gostosinho, uma pepitinha de ouro. É só ajustar, sabe? Uma delícia, assim, um projeto que tem tudo para ser gostoso. Se as pessoas que estão envolvidas no projeto entenderem quanto esse projeto pode ser gostoso, pode ser leve, gente, isso pode fazer o pessoal ganhar muito dinheiro de uma forma muito gostosa. É um projeto que eu quero? Ah, pois é, namorei, disse, cara, vai dar uma confusão na minha agenda, vai bagunçar todo, mas vale a pena, vale. Então, bora. Em contrapartida, tem um projeto que não é no Brasil, que é um projeto que é bagunçar demais a minha vida. É bagunçar demais os objetivos que eu tinha para esse ano. Os meus objetivos pessoais, os meus objetivos profissionais. Vale a pena. Financeiramente, meu amor, financeiramente eu nem pensaria. Nem pensaria. Mas qual é o nível de liberdade que a gente tem, hein? Quando a gente coloca o dinheiro na equação. Só o dinheiro. E vos fala alguém que é apaixonada por dinheiro, tá? Apaixonada. Meu Deus do céu. Eu, verdade mesmo. Das pessoas que eu conheço, eu sou a pessoa que mais gosta de dinheiro. Fácil. Nossa, de dinheiro fácil não. Também, tá? Mas de dinheiro, vírgula, fácil. Eu sou a pessoa que mais gosta de dinheiro. Ponto. Das pessoas que eu conheço, com certeza. E ainda assim, olha a capacidade que a gente tem de entender os nossos objetivos, os nossos valores inegociáveis, de dizer, cara, eu amo dinheiro, mas dependendo do que tá na mesa, da negociação não vale. Entende? Então a gente precisa, a certeza, não existe certeza sem inteligência emocional, a gente precisa ter inteligência emocional, porque é a inteligência emocional que vai te dar valores inegociáveis, que vai orientar os seus objetivos, que vai fazer com que você tenha uma boa estratégia, montando um bom plano de ação para você atingir isso. Não existe certeza sem inteligência emocional, porque inteligência emocional é autoconhecimento que te traz tudo isso. Uma pessoa que não se conhece não é um assunto que domina, e se ela não é um assunto que ela domina, como é que ela vai dominar o resto, gente? Como é que a gente tem a pretensão de querer dominar qualquer coisa se a gente não entende os nossos sentimentos para pôr em palavras? Nós somos muito prepotentes. Prepotente não é o que a Si falou aqui, a Cibele falou, de dizer assim, eu sou a melhor psicóloga que eu conheço. Ou a Miranda dizer, eu sou a melhor escritora que eu conheço. Prepotência não é isso. Prepotência é a gente olhar para o outro, querendo mudar o outro, sendo que a gente não consegue nem cuidar de nós. Daquilo de quem nós somos, dos assuntos que nós somos, de todos os eus que somos. Porque somos um formado de muitos, lembra? Não existe certeza sem inteligência emocional. E não existe certeza sem estado pleno de presença. E o estado pleno de presença requer uma inteligência emocional, um gerenciamento emocional maestral. Porque você não consegue se manter no momento presente se você não tiver um gerenciamento emocional ótimo. Num nível ótimo de gerenciamento emocional. É impossível.
O estado pleno de presença, para você não ser sequestrada pelas suas emoções e acontecer esse estado pleno de presença, você precisa saber usar as suas emoções. E não existe certeza sem inteligência sedutora. Impossível. Ontem, depois de todos aqueles eventos e tudo mais, vocês acompanharam um pouquinho aqui nos stories, depois de toda aquela confusão, eu fui num lugarzinho aqui que tem música ao vivo e tal. Tudo aqui acaba super cedo, né? 11 horas acabou, vai todo mundo embora, vai dormir. Eu amo, meu Deus do céu. E ainda fico assim com a garganta pensa. Aí chegamos lá, tava tocando a música e tal. A esposa do cantor tava sentada conosco. Ficamos sentadinhos ali e tal, conversando. De repente o cantor sai de lá e vem até nós. Porque a esposa dele tava conosco. E aí ele tava falando, mas sobre o que você escreve? Aquelas perguntas de sempre. E eu disse, sobre inteligência emocional. E a pessoa que tava comigo disse, e agora o livro dela é sobre física quântica. Eu olhei pra ele e dei risada e fiquei esperando ele dizer, tá, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ao invés de falar isso, falei o que ele disse. Meu Deus, que legal, gente, isso é muito... isso é muito inteligente, né? São muitos vieses e tal. Eu disse, pois é, eu escrevi sobre inteligência sedutora. E ele falou, o esposo, o cantor, né? Falou assim, você transborda isso. Tá aí um negócio que eu gostei, inteligência sedutora. Olha como é fácil a gente entender quando a teoria tá unida à prática. Certeza precisa da teoria unida à prática. Por isso que eu disse que quando a gente fala de um formado de muitos que nós somos, eu não tô falando do Dom Juan de merda, das máscaras de uma pessoa que quer usar máscaras para manipular e mentir. Eu tô falando de a gente ser íntegro com todas as pessoas que nós somos. Porque se eu não for... Eu não fui mãe, né? Mas supondo que eu quisesse muito ser mãe. E supondo que eu não conseguisse gerenciar isso na minha vida. Esse lado maternal meu, a Miranda mãe, seria uma pessoa frustrada. E essa frustração da Miranda mãe, invariavelmente, frustraria as demais Mirandas. Então, para sermos um formado de muitos, para atuarmos na nossa inteligência sedutora, que diferente de sedução, não é para manipular ninguém, não é para enganar ninguém, que é coisa de Dom Juan de merda, é para ser íntegro com você, transbordando a sua inteligência emocional e o seu estado pleno de presença. Essa inteligência sedutora requer que você alimente todas as pessoas que você é. Então veja, a minha Miranda mãe entende que ela não vai ser mãe. E essa foi uma opção minha em muitos momentos. Em muitos momentos eu quis ser mãe também. E hoje eu olho pra isso e digo, cara, ainda bem que eu não fui. Não que eu seria uma mãe ruim, não é isso, mas assim, não faz falta. Todas as pessoas que são pais ou que são mães falam, mas você não faz ideia de como é delicioso, de como é maravilhoso. Meu amor, eu acredito. Você não faz ideia do orgasmo que é escrever um livro. Você não faz ideia. Agora, fazer um filho seria muito mais simples, certo? E eu escrevi 5 e tô escrevendo o 6º. Entende que essa Miranda mãe tá suprida? Quantas pessoas você é? A Grazi entrou aqui agora. Quantas Grazes existem? E essas Grazes todas estão supridas ou estão em fase de suprimento? A Grazi tem alimentado todas as Grazes que tem dentro dela? A Grazi mãe, a Grazi filha, a Grazi amiga, a Grazi amante. Amante no sentido de amar, não no sentido de ser a outra. Isso é coisa de Dom Juan de merda, tá? Na minha visão. Então, essas Grazes todas estão supridas? Nós precisamos ter, a certeza precisa ter essa inteligência sedutora que vem do estado pleno de presença, que vem do gerenciamento emocional para transbordar quem você é, para você ser um assunto que você domina. Então essa é a finaleira do olhar da Miranda sobre certeza, porque eu falo muito a respeito de inteligência emocional neste livro, que é só sobre esse assunto, na verdade, inteligência emocional, estado pleno de presença, inteligência sedutora. E isso é certeza. É aqui que a gente tem certeza. Certo? Então, apesar de a live ter ficado dividida e aqui ficou 15 minutinhos só, já tava quase no fim quando me derrubaram.
mas eu consegui finalizar ela, vai ficar salva em 2 vezes. Se você não assistiu a primeira parte, assista, ela vai ficar salva em 2 partes no Instagram e lá no outro canal também. Assista novamente e assista as lives já salvas. Concordo com você, não querer ter filho é uma escolha inteligente. Só tive uma e nunca mais quis outra. Aí a gente precisa falar numa outra live, né? Porque eu penso assim, gente, eu imagino que ter filho seja a melhor coisa do mundo pra quem tem. Imagino, mas não me faz falta. E outra, se você perguntar pra qualquer pessoa que tem filhos por que ter filhos é a melhor coisa do mundo, essa pessoa não vai responder nenhuma resposta que não seja egoísta. Ter filhos da forma como o ser humano tem feito, em sua maioria, para não dizer em 100%, é por puro egoísmo. Mas esse é um tema bem polêmico. Gente, obrigada, Si, amo você. Assim, dando biscoito pra mim ali. Beijo, terminei. Vou cuidar dessa voz agora, preciso. Fiquem bem, fiquem com Deus, tenham certeza. Assistam a live novamente, anotem tudo que eu falei a respeito do assunto. Adquiram os meus livros pelo direct. Assistam a aula gratuita que tá lá no link da bio. E eu vejo vocês no domingo que vem, na próxima live Class, o Olhar da Miranda sobre. Beijo. Bença pai, bença mãe. Eu aceito os milagres em minha vida.